Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, hoje eu quero falar brevemente sobre esse trabalho que é de 2019 e que basicamente esse trabalho fala sobre como o organismo se comporta, né? Não exatamente como o organismo se comporta, mas qual que é o limite que o aumento no consumo de proteína tem de proteger a massa muscular quando nós fazemos uma dieta hipocalórica. Então, basicamente, esse mesmo grupo, eles publicaram, ou pelo menos alguns desses autores publicaram, um trabalho em 2012, onde eles discutiam justamente como o músculo esquelético, né, se comportava, como as dietas hiperproteicas, acima do RDA, que é 0,8 gramas por quilo de peso, tinha a capacidade de preservar a massa muscular em situações de déficit calórico. E na época, eles chegaram à conclusão que sim, a proteína tinha esse efeito protetor, né? Então essa recomendação de aumentar a ingestão proteica durante dietas de déficit calórico para proteger a massa magra tinha fundamento, e que isso acontecia por meio da regulação tanto da síntese proteica como da degradação proteica. Só que agora, em 2019, eles voltam a fazer um trabalho dizendo que de 2019 para cá aumentou bastante a quantidade de trabalhos sobre o tema. Então, eles quiseram revisitar, né? Chique, né? Revisitar o tema. Então, aí ele fala, né? O déficit calórico. Então, aí ele começam a comentar algumas coisas interessantes sobre essa questão. Então, ele fala assim, por exemplo, que o déficit calórico deve ser visto como um desafio para uma massa muscular, para o músculo esquelético, né? Para o organismo. E ele dá um dado que é bem interessante esse dado, né? Por exemplo, a gente sabe que para um indivíduo ali sedentário, em média, 60 a 70% do metabolismo basal, ou seja, da necessidade diária basal ali, né, que o basal representa 60 a 70% da necessidade energética diária, o resto é taxa metabólica relacionada ao exercício, atividade física e taxa metabólica efeito térmico do alimento, da digestão, né, os dois componentes. Então ele fala que desses 60 a 70%, que é a taxa metabólica basal, em média, né, desse todo aí, desse total aí, que é a taxa metabólica basal, em torno de 35 a 40% é só devido ao turnover, né? Quer dizer, a relação de quanto é sintetizado e de síntese e degradação de proteína o tempo todo ali, de depuração do turnover, né? Turnover. Enrolou aqui. Turnover. Enfim, não vou corrigir. Você entende a palavra qualquer depuração ali, relação de síntese de gás. Então, de 35 a 40% do turnover é relacionado justamente ao metabolismo proteico. Então, quer dizer, se você está fazendo uma dieta hipocalórica, a ideia é justamente que a síntese proteica, por exemplo, a degradação seja modulada. Tá, tudo bem. Aí ele fala que existe essa relação, né? Então, aí, o que eles verificaram? Então, basicamente, para não aumentar muito o vídeo, ele mostra o seguinte, que a maior parte dos trabalhos mostra que quando você faz, algumas informações gerais, quando você faz uma dieta hipocalórica, tá? O aumento da proteína acima do RDA, então ele chega a comentar, até trabalho com 2 ponto alguma coisa por quilo de peso, protege a perda de massa magra. Então ele cita vários trabalhos, de modo geral, até em trabalhos onde o déficit calórico leva os indivíduos a perda de massa magra, o aumento da ingestão proteica faz com que essa perda seja menor. Então tem um efeito de sparing, né, um efeito poupador da proteína aí. A coisa mais importante desse vídeo é que ele coloca que há um limite, aparentemente há um limite a partir do qual a proteína não consegue te proteger. Limite do que você está falando, Frank? Limite de corte de calorias. Então, o que ele diz é que a maior parte dos dados sugere que se você está lá cortando até 40% aproximadamente da sua necessidade energética diária, ou seja, se você está com déficit até aproximadamente 40%, o aumento da ingestão de proteína pode poupar a perda de massa magra. Se isso for com exercício, pode ainda ajudar mais ainda. Mas, quando o déficit calórico é maior, 40% ou de 40% para cima, esse efeito poupador de proteína, que a própria dieta hiperproteica tem, vai se perdendo, tá? E aparentemente esse efeito vai se perdendo porque até 40% o excesso de proteína que você está dando, ele vai sendo, mantendo a síntese proteica, né? Então, vamos entender. Quando eu chego lá e faço simplesmente um corte de calorias, sei lá, cortei 30% das minhas calorias. Dado o fato que boa parte lá da depuração proteica do tal do turnover diário é proteína,
o corpo reduz essa relação de síntese de proteínas, ok? Então a síntese de proteína cai. E aí, se eu entro com uma dieta hiperproteica, o que acontece é a síntese proteica se restabelece, ou fica próximo dos valores de quando eu não estou em déficit calórico, quer dizer, de valores quando eu estou em balanço calórico. Então, vamos lá, de novo. Eu estou aqui paradão e eu começo a fazer por um período de algum tempo uma dieta hipocalórica. Essa dieta hipocalórica, sei lá, 30%. Ela vai fazer, entre outras coisas, que a minha síntese proteica reduza. E aí eles explicam, olha, faz sentido, dado o fato que essa relação de síntese e gasto de proteína justifica até 35%, 40% do metabolismo, da taxa metabólica basal. Então, vamos poupar o organismo desse estresse metabólico, né? O problema é que se isso ficar por muito tempo, você vai ter redução de enzima, redução de fatores do sistema imunológico, redução de proteínas plasmáticas, isso vai afetar o teu balanço hídrico, o seu balanço de íons, então esse processo não pode ser mantido por muito tempo. Então o que eu faço numa situação de déficit calórico? Eu aumento a ingestão de proteína. Esse aumento da ingestão de proteína em nível molecular tem a vantagem de fazer com que a síntese proteica se restabeleça praticamente ao nível que eu tinha quando eu não estava fazendo a restrição calórica. Em relação à degradação proteica, seja pela via ubiquitina proteassomo, seja pela autofagia, os dados ainda não são muito condizentes. Então, de modo geral, eles chegam à conclusão, esses autores, que a maior parte dos artigos sugere que o efeito protetor do aumento de proteína enquanto eu estou com déficit calórico se deve principalmente a um efeito sobre a síntese proteica e não sobre a degradação proteica, embora isso tenha que ser estudado. Por exemplo, ele cita que muitos dos trabalhos sobre isso que são feitos com seres humanos e usam biópsia, usam o vasto lateral, que é um mecanismo predominante, que tem fibras predominantemente rápidas. E por ser fibras predominantemente rápidas, talvez esse músculo tenha uma relação de síntese e degradação diferente de um músculo predominantemente com fibras lentas. A gente sabe, por exemplo, que as fibras 2X tendem a hipertrofiar mais que as fibras do tipo 1, ok? Então, isso é uma coisa que ele comenta. Então, um mecanismo molecular. Aí, como eu já disse, a coisa mais importante que eles mencionam é que a partir de 40% para baixo, desculpa, 40% para cima, ou seja, um corte calórico, um déficit calórico de 40% ou mais, esse efeito da proteína vai se perdendo e deixa de existir. E um dos mecanismos prováveis que acontece é que a proteína até 40% ela está sendo praticamente usada ali para manter a síntese proteica que foi restabelecida. Então está sendo incorporado no teu músculo. A partir de 40% ou mais, daí para mais, as proteínas adicionais que você está comendo, ou seja, as proteínas acima de 40%, elas vão ser começadas a usar, vão começar a ser usadas para o processo de oxidação. Quer dizer, elas não vão ser mais estar sendo usadas para incorporar no tecido de massa magra, portanto, poupando a massa magra. Então, elas passam a ser usadas como fonte de caloria, começam a ser oxidadas. Então, você perdeu aquele efeito, né? Então, 10% tinha um efeito poupador, 20% mais, 30%, até 40% ali, um pouco mais. Passou de 40, esse efeito vai se perdendo, provavelmente porque a proteína se desvia para isso. Então, eu acredito que eu já tenha falado aqui os principais fatores, né? Então, é bem interessante esse trabalho, eu achei daí que eu quis fazer esse vídeo, pelo fato justamente disso, né? Que quando a pessoa faz uma restrição calórica, visando, lógico, perder gordura corporal, existem essas recomendações. Olha, aumenta a ingestão proteica, começa a fazer treinamento de força, por exemplo, para poupar. Sim, essas estratégias, individualmente, elas têm efeitos poupadores da massa muscular. Em conjunto, esse efeito é adicional, mas, especialmente no caso da proteína, há um limite, e esse limite aí provavelmente rola em torno de 40%. Então, os profissionais aqui, nutricionistas, né, os profissionais que estão trabalhando com seus clientes, tá atento a essa perda de massa magra aí, porque vai chegar um ponto que o aumento da ingestão de proteína numa dieta hipercalórica, e ele está falando aqui dietas acima, às vezes, em torno, ele se trabalha de 1,2, 1,6, 2,4, 2 alguma coisa, vai perder o efeito. Tá ok? Quero mandar um abraço nesse vídeo aí pro meu irmão de tatame, o Henrique, hoje a gente treinou, e ele falou assim, pô, você não colocou mais vídeo no canal? Então, tô numa correria aí, faz uns 10 dias que eu não postava nada, eu vou postar esse vídeo, e mandar um abraço aí pro Henrique, que a gente tava de manhã lá treinando, ele falou, pô, você não postou nada, e eu falei, poxa, né, deixa eu gravar um vídeo. Tá ok, galera? Mas, de qualquer forma, todos vocês, e tenho sempre muito carinho aí para postar vídeos, estudar e aprendendo para dividir com vocês, tá ok? Então, curta, comente, deixe comentário. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.
Ó, deu os 10 minutos. Tchau.